Olá, meu nome é Carlos Viana, sou professor de física e a gente hoje vai falar sobre a quantidade de carga elétrica e o histórico da criação desse conceito. A gente, para começar, né, carga elétrica é uma coisa muito comum para a gente, desde da natureza, quando a gente consegue ver raios tão bonitos quanto esse no Rio de Janeiro. Essa foto, inclusive, ganhou prêmio, até quando a gente fica sabendo de acidentes que acontecem com raios, né? O Brasil tem uma estatística meio ruim, entre outras. A gente, a cada 50 mortes por raio no mundo, uma é no Brasil. Esses acidentes costumam ser muito no verão e na primavera, mas acontecem em outras épocas do ano, com toda certeza. E às vezes é bom, toma cuidado com as cargas elétricas. Mas as cargas elétricas não é só isso, né? A gente pode pensar em outras coisas que também dão medo. Vamos ver? A gente pode pensar num raio que atinge, por exemplo, um avião. E apesar da lataria do avião ficar estragada, as pessoas dentro do avião nem sabem o que aconteceu do lado de fora. Tá? Elas simplesmente estão protegidas. Por isso que, num dia de raio, se você estiver no ar livre e puder entrar dentro de um carro, você vai estar protegido, muito mais do que ao ar livre. Estando fora e vendo os raios chegando, tente ficar afastado de árvores, tá? Tente não ser o único ponto em pé no meio do gramado. Se isso acontecer, tente ficar de cócoras, com os pés bem próximos um dos outros, as mãos sobre os ouvidos, tá? E se mantenha assim até que os raios vão embora. É uma posição meio incômoda, mas é muito mais seguro para você. Eu recomendo. Tudo bem? Os raios aí no caso, né, são uma coisa muito curiosa para a gente. E a gente consegue vê-los em câmera lenta nessa imagem produzida por um grupo de pesquisa. A gente vê os raios descendo e os raios subindo a partir do para-raio. Né? São os chamados raios conectantes. Né? Essa imagem aí é muito, muito bonita. Tá? E eletricidade não é só raio. A gente usa a eletricidade nos nossos celulares o tempo inteiro, a gente usa a eletricidade em muitas coisas. Eu fico maravilhado quando eu penso que a eletricidade está muito relacionada com a vida. No século passado, na década de 50, Stanley e Urey fizeram um experimento onde, a partir da junção de metano, amônia e água, eles puseram esses elementos em contato com uma faísca elétrica. E essa faísca fez surgir uma molécula de aminoácido, uma molécula que é a base da vida. Então, eletricidade e vida estão muito em contato. A bomba de sódio e potássio, então, ela é um importante mecanismo para a manutenção da vida da célula. Ela faz com que sódio seja mandado para fora e potássio seja mandado para dentro da célula, num mecanismo muito importante para a vida da célula e a nossa vida, por conseguinte. A nossa história da eletricidade, né, vai abordar, entre outras coisas, o próprio desenvolvimento do conceito de carga elétrica, como esse conceito foi se desenvolvendo ao longo dos tempos, como o homem trabalhou com a ideia de eletricidade, de onde surgiu a palavra eletricidade. Os primeiros relatos da eletricidade, do magnetismo, são muito antigos na história da humanidade. Uma ânfora que foi produzida em torno de 1250 a.C. é considerada a primeira pilha, chamada também de pilha de Bagdá, pois foi encontrada na cidade de Bagdá. Essa pequena ânfora era feita com dois tipos de material diferente e, além disso, foi encontrado no seu interior restos de um ácido. Atualmente, sabemos que para a produção de pilha, essa é a base. Pelos cálculos feitos, a pilha gerava aí em torno de 1 volt de DDP.
É basicamente menos que uma pilha, mas não se sabe exatamente o porquê que essa pilha foi produzida ou se foi produzida totalmente por acaso. Mas é um dos primeiros artefatos elétricos que temos na nossa história. A nossa história não é sintetizada na eletricidade dessa época. Ela começa a ser esquematizada muito tempo depois. Por exemplo, esse cara ó, aqui do lado é o Tales de Mileto. Tales de Mileto era um grego que ficou muito famoso por trabalhar com uma coisa que era o âmbar, que é essa coisa aqui embaixo, ó, tá vendo? O âmbar, na Grécia, ele era conhecido como elétron. Elétron é um nome interessante, não é? Soa alguma coisa que você já ouviu falar. Eletricidade, elétrons, é daí mesmo que vem o nome. Desse cara aqui embaixo, ó, o âmbar. O âmbar nada mais é do que uma resina vegetal fossilizada. Por isso que, às vezes, no interior dela, a gente consegue encontrar pequenos animais, vegetais. Ela ficou muito famosa num filme, Jurassic Park. Dá uma olhadinha lá, vê se você lembra, né? Esse âmbar, o que ele tinha de especial? O Tales de Mileto percebeu que quando ele pegava um âmbar e atritava esse âmbar em alguma outra coisa, esse âmbar passava a ter a propriedade de atrair pequenas coisas. Por exemplo, uma pena. Então, com isso, ele ficava tentando imaginar o porquê que aquilo acontecia. Como é que você poderia ter uma atração entre dois corpos sem haver contato entre eles? Os gregos não acreditavam na força sem contato. Mas qual é, então, a importância do âmbar na nossa história? O que o Tales percebeu é que quando ele esfregava o âmbar na pele de algum animal, talvez para limpá-lo, ele passava, o âmbar passava a atrair pequenas coisas, como uma pena. Isso daí, para eles, os gregos, era muito estranho, porque eles não acreditavam numa força sem que houvesse contato entre os corpos. E nesse caso, não havia. Eles chegaram a imaginar que talvez houvesse um vento que puxava o objeto para dentro dele, como se fosse um sopro. E isso fazia com que os gregos pensassem se era possível isso acontecer ou não. Essa história levou muito tempo para ser resolvida. Um outro exemplo é o dessa menininha. Reparem no cabelo dela. Ela vai fazer uma experiência muito interessante. Olha lá, olha o que acontece. Ela vai descer toda feliz, encostou o cabelo e punk. Olha como ficou o cabelo. Aí que tá. Esse é o mesmo fenômeno. A gente esfrega uma coisa em outra coisa e de repente existe uma repulsão elétrica entre os fios de cabelo dessa criança. Vocês já viram outra pessoa desse jeito? Talvez eu. Olha eu aqui embaixo, como eu estou, com os meus cabelos antigos. Eu encostei a mão num gerador de Van der Graaf. E esse gerador, ele transmitiu carga elétrica para o meu corpo. Meus cabelos ganharam carga elétrica e por isso estão armados desse jeito. Essa história do que eletriza, no que esfrega o que, foi uma coisa que preocupou muito os antigos. Eles chegaram a criar uma lista de materiais. Eles não sabiam exatamente o porquê que isso acontecia, lembra? Isso ainda não é para eles. Mas a ideia básica é, esfregando um material em outro material, alguém ganha elétrons e alguém perde elétrons. E com isso, eu consigo ver corpos que se atraem e corpos que se repelem. A gente vai ver um experimento do pessoal do MIT. Eu adoro os vídeos que eles fazem, são muito, muito interessantes, são excelentes fontes de estudo, excelentes. Lógico que eles não têm uma narrativa, a narrativa quem cria é você. Então vamos lá? Bom, aí no vídeo, ele aterrou, ele tirou as cargas e vai começar a eletrizar o bastão de borracha com a pele de coelho. No que ele encosta, como as tirinhas são metalizadas,
elas roubam elétrons e se afastam por repulsão. Mesma coisa vai acontecer. A princípio, puxa um pouquinho e depois repele. Neutralizou as cargas, a mão dele tira o excesso de cargas e agora ele faz um efeito muito bacana com esse balão de hélio metalizado. Ele usa esse bastão de acrílico, né, essa haste de acrílico, ele eletriza, deixa eu sair da frente, ele vai eletrizar e passar cargas. Ó. Cada vez que ele encosta, ele passa cargas para a bexiga, para esse balão que está aí cheio de hélio, por isso que ele está flutuando. Encostou, repeliu, olha lá, ó, repulsão elétrica. Ele tenta se aproximar, né? E o balão aí, no caso, foge dele, se afasta dele. Então, o que a gente vai ver agora é o que acontece quando o balão encosta na mesa. Como eles estão com a mesma carga, porque encostou, pegou a mesma carga, então ele está fugindo, porque cargas iguais, a tendência delas é de se afastar, ele vai encostar na mesa. No que ele encostar na mesa, a mesa rouba as cargas que estão em excesso nele. Então ele neutraliza. A mesa funciona como se fosse um fio terra, a mão dele passando pelas hastes. E ele vai acabar voltando em direção ao bastão. Então vamos finalizar? Encostou, voltou. Bonito, não é? Um efeito, um fenômeno aí bem bacana de se ver, bem bacana de se observar. Então, agora a gente vai fazer um outro fenômeno, né? A gente vai ver aí, na verdade, um jeito de determinar se a carga está entrando ou saindo do corpo, né? Então, se aquele corpo ficou com falta de elétrons ou aquele corpo ficou com excesso de elétrons. Como que a gente faz isso? A pessoa em questão no vídeo, ela montou um experimento, né? Que, na verdade, ela é formada por duas pilhas, dois LEDs, e é um circuitinho que vai captar a carga do corpo. O LED ele tem uma característica bem interessante, que o elétron só consegue entrar por um lado. Pelo outro, o LED não funciona. Então, quando entra o elétron por um lado, ele acende. Se entrar pelo outro, ele não acende. Então, ele vai ligar de tal forma que, quando isso daqui estiver cedendo elétrons, vai acender um. Quando isso daqui estiver recebendo elétrons, vai acender outro. Então, depende de como aquele corpo ficou. Então, vamos lá? Ele vai mostrar aí o equipamento, ó. Ele tem aí dois LEDs, ele vai acender os dois, tanto o vermelho quanto o azul. Desliga. Agora só vai funcionar se ele estiver ou cedendo carga elétrica ou recebendo carga elétrica. Ele tem aqui uma pele de coelho, uma colher de poliestireno. Ele vai atritar os dois. Então, atrita, atrita, atrita. Que eu, que já li a série triboelétrica, espero que aconteça. A pele de coelho vai perder elétrons. Logo, a colher ali, no caso, vai ganhar elétrons. Então, vamos ver quem vai acender. Acendeu o azul. Se acendeu o azul, isso significa que esse corpo ele ganhou elétrons. Logo, para que ele encostou, ele cedeu elétrons para o sistema e acendeu o LED azul, que está no sentido de quem ganha. Logo, eu espero que aconteça o quê com a pele de coelho? O oposto. Olha lá, acendeu vermelho. Quer dizer, ele estava precisando dos elétrons, ele vai aterrar agora, olha lá. Ainda está um pouquinho de carga, agora não tem mais carga. E ele vai fazer essa sequência, sempre exatamente com as mesmas coisas, com os mesmos materiais. Ele esfrega na colher agora esse saquinho plástico, não é um plástico exatamente, né? Olha lá, estava precisando de elétrons, estava com elétrons sobrando. Então, sempre vai ser isso. Na eletrização, um ganha, um perde. E eu consigo ver ali. Então, ó, dois materiais de novo, zerou, né? Então, ele tem aí essa vareta, né, e a colherzinha, ele vai esfregar outra vez. Ó lá, ganhou elétrons. Opa, vai esfregar mais. Ficou fraco. Ali, acendeu vermelho. Tudo bem? Então, um ganha, um perde. Beleza. Gente, é isso que vai acontecer, na verdade. E ele, ó, ele chega perto da anteninha ali, né? Então ele, na verdade, ele nem deixa os elétrons passarem, ele puxa o elétron ou movimenta o elétron ali para dentro, tá?
Ele continua fazendo isso, o bico de silicone aí no caso, ele faz a mesma coisa, o mesmo esquema. Façam suas apostas. Quem é negativo, quem é positivo, olha lá. Beleza? Então, ó, isso é um jeito muito prático de determinar quem está ganhando elétrons e quem está perdendo elétrons. Eu consigo montar uma sequência de quem vai ser o que ganha de todo mundo, por exemplo. Tá? E aí, assim, eu monto a série triboelétrica que vocês acabaram de observar. A gente vai ver um outro experimento, né? Também do pessoal do MIT. Lembra, esse grupo aí é muito legal, tem muita coisa dele na internet. Se você colocar MIT Departamento de Física, né? Você vai achar vários vídeos de várias matérias, não só de física. A gente vai ver aí um gerador de Van der Graaf e aquele balão de gás hélio do outro vídeo, tá? Um experimento bem bacana, repara o que ele faz. Esse bastão é um terra, ele aterra o Van der Graaf. Então, enquanto está aterrado, ele não funciona. No que ele tirou o terra, ele vai começar a encher de carga. O balão, por sua vez, vai tentar encostar nele. Agora, ele encosta e repele e vai para o seu fio terra. Quem será que é o fio terra? Olha lá, vamos ver. Carregou, descarregou. Carregou, descarregou. Carregou, descarregou. E ele vai ficar assim infinitamente enquanto o Van der Graaf estiver ligado, né? E enquanto aí, no caso, ele não aterrar o sistema. Aterrou, parou. Aí ele desliga. Olha que louco. O mesmo experimento. Só que, em vez de usar os balões, a gente vai usar um pequeno sininho. Essa invenção, se eu não estou enganado, ela vem aí no caso do Benjamin Franklin. Né? O Franklin é o primeiro cara que imagina esse experimento das campainhas. Então, ó, mesma história, hein? Olha lá. Quem faz o papel do balão? As bolinhas que estão aqui no meio, ó. Carregando e descarregando. Carregando e descarregando. E o outro a mesma coisa. Incrível, não é? É muito incrível. Aterrou, parou, tirou, voltou. Muito bom, né? Esse daí já vai ser o Cardano. O Cardano, ele é um cara que é um pesquisador, ele é um primeiro, ele escreve sobre a carga elétrica e o magnetismo, e ele é o primeiro cara que fala que assim, olha, tem semelhanças, mas força elétrica e força magnética devem ser de jeitos diferentes, não devem funcionar da mesma forma, tá? Então ele é um primeiro cara para a gente que vai pesquisar aí eletricidade, magnetismo e separa essas duas forças, tá? Esse daí é um cara incrível. Esse cara aqui, ó, é o Gilbert, William Gilbert. Ele foi médico da Elizabeth I, que é a que está aí nessa imagem, né? Muito bonita, por sinal, essa imagem, né? Eu demorei para encontrar isso daí, mas eu achei muito bonita. E ele está mostrando um experimento de eletricidade para Elizabeth I. Diz a lenda que ele era um cientista muito bom, mas parece que ele não foi um bom médico, né? Porque a Elizabeth, infelizmente, faleceu pouco tempo depois dele ter assumido. Mas ela gostava muito dele, ela achava ele um médico muito bom, tá? Então tá aí o nosso William Gilbert. Ele fala que a gente sabe que ele estudou eletricidade estática e magnetismo. Ele publica um livro muito interessante em 1600, né? Comecinho do século 17, tá? Esse livro chama The Magnet, e aí ele descreve uma série de coisas. Ele, por exemplo, né, nesse livro, ele é o autor responsável por batizar alguns tipos de materiais. Opa, deixa eu entrar na frente da cara dele aqui. Ele é responsável por batizar alguns materiais de vítreos e resinosos. E ele usa o nome elétron para ser esse negócio que é o âmbar. Tá? Então é daí que começa a aparecer os nomes que podiam ser resinosos, né? Então são os eletrizados, que igual, semelhantemente
ao âmbar. E uma coisa que ele cria é essa espécie de agulha que chama versorium. Se você chegasse com material, né, a gente vai ver isso, tá? Se você chegasse com material eletrizado perto dessa agulha, essa agulha apontava para o lugar onde estava eletrizado. E esse era um jeito dele determinar se aquele material estava ou não estava eletrizado, tá? Então é uma forma aí bem interessante de trabalhar. Bom, vamos ver agora um pesquisador alemão que ele trabalha exatamente com pesquisa histórica, recuperando o trabalho desses cientistas. A gente vai ver alguns vídeos deles, eles estão numa câmera um pouco mais acelerada para que a gente dê conta de observar, tudo bem? Esse primeiro vídeo é exatamente sobre o trabalho do William Gilbert. Então a gente consegue observar os versóriums na esquerda e aí os materiais que eles trabalhavam. Aqui na direita, não sei se você conseguiu observar, mas tem dois pedaços de âmbar bem grandes, bonitos, né? E aí vários elementos aí que ele vai tentar eletrizar, né? A partir de atritar o âmbar, ele vai obter aí, né, alguma força de atração para esses vários elementos. Tudo bem? Então ele pega goma laca, limalha de ferro, tira de seda, grão de sal, serragem e areia. Olha lá, o bastão de acrílico consegue atrair a ponta do versório. Ele está pegando ali o âmbar e atritando. E aí a gente pode ver que ele consegue atrair areia. Com a pele de coelho, mesma coisa, olha lá, ó, atraindo a serragem. Lembra, essa eletricidade aí do âmbar vai ser chamada de eletricidade resinosa, porque o âmbar é uma resina. Dá para ver ali grudado? Então, ó, a gente consegue ver exatamente a limalha de latão, o versório seguindo o âmbar eletrizado. Tudo bem? A mesma coisa, ele troca a agulha do versório para uma de latão e vai fazer o mesmo experimento de novo, né? Haste de vidro, tiras de seda, goma laca. Então, ele vai utilizar elementos que trabalhavam, que existiam naquela época e que ele mexia com isso, tá? Olha lá, atraindo agulha de ferro, mesma coisa. Então, basicamente, o trabalho dele, o trabalho do William Gilbert, foi ver essa eletrização acontecendo com vários elementos e percebendo a importância do âmbar nessa eletrização, tá? E aí, no caso, ele cria essa ideia de trabalhar com o elétron, que era o nome do âmbar na Grécia Antiga. Tudo bem? Então, vamos ficar por aqui, tá? E a gente agora vai falar desse rapaz chamado Otto von Guericke. O Guericke, ele ficou famoso com o experimento que ele fez do vácuo. Ele pegou duas meias esferas de aço, de ferro, colocou essas esferas no fogo para que elas ficassem bem quentes e o ar de dentro delas pudesse sair, e encostou uma na outra e resfriou. No que resfriou, a atmosfera gruda uma esfera na outra, né? Então a força atmosférica gruda. E ele fez um experimento aí, onde ele puxava isso daí para separar uma esfera da outra, tá? Então é uma das primeiras experiências de baixa pressão que a gente tem ali quase na segunda, no comecinho da segunda metade do século XVII, tá? Ele fala aí no desenho que foram necessários 15 cavalos para que isso acontecesse. Ele vai fazer uma esfera de enxofre e é com essa esfera de enxofre que esse rapaz aqui, ó, do meu lado, o Otto von Guericke, vai realizar os seus experimentos. Aquele pesquisador alemão também fez um vídeo sobre o Otto. Então, lembra, ele faz uma esfera de enxofre, ele vai atritar essa esfera de enxofre, e aí, com o atrito produzido, ele consegue atrair pequenos pedacinhos de material.
Ele mostra tanto atração quanto repulsão. Aí está a atração. Repara que tem um pedacinho de lã preso aqui, ó. E repara o que acontece com esse pedaço de lã. Imagina, esse era um efeito que não era visto naquela época. E ele consegue fazer esse pedacinho de lã desgrudar da superfície. Então, ó, tem uma tração aí elétrica nele. Mas na medida que ele vai ganhando carga, né, ele vai se despregando dessa superfície. Então, ele vai roubando um pouquinho de carga elétrica da superfície dessa bola de enxofre, que é bonita, por sinal, né? E olha como é que ele fica, né? Esse fiapinho de lã, ele vai ganhando carga, vai se eletrizando, e cada vez que ele ganha carga, ele se afasta da esfera, como querendo se desgarrar, quase um ser vivo, né? Então imagina isso daí, nessa época, segunda metade do século XVII, né? 1650. É uma coisa que me deixa... Eu adoro esse tipo de coisa. Por mais simples que ela seja, imaginar isso daí sendo visto nessa época é uma coisa assim muito interessante. Olha lá, desgarrou e agora está flutuando. Ele repara que ele vai tentando seguir esse objeto e esse objeto ele se afasta porque ele está com a mesma carga elétrica. Como ele tem exatamente a mesma carga elétrica, a gente tem aí uma repulsão elétrica entre os dois. Incrível, né? Esse é o trabalho do Guericke. Vamos ver mais um pouquinho. Mais ou menos na mesma época, né, um pouquinho depois, o Francis Hauksbee, né, ele criou o primeiro gerador eletrostático usando a ideia do Guericke, tá? A ideia básica dele foi uma esfera, essa esferazinha aqui, ó, com vácuo dentro. Lembra, o vácuo é uma coisa que o Guericke começa a utilizar, e ele cria esse vácuo, né, dentro dessa esfera, e por meio de uma roldana aqui, ó, ele vai colocar essa coisa em movimento. Essa roda é muito grande, sendo girada por uma manivela, e vai girar uma roda muito pequenininha. Então, a cada volta que eu dou aqui, ó, eu dou muitas voltas aqui no caso, tá? Ele até faz uma correia cruzada para girar ao contrário aí. Beleza? Então, ele cria uma noite onde o Francis Hauksbee, fofocas, né? Fofocas científicas. O Francis Hauksbee, ele era amigo pessoal do Newton. E ele ascende dentro da comunidade científica inglesa muito rapidamente. Ele era bom no que ele fazia. Mas ele consegue uma noite onde ele vai demonstrar esse experimento. Não existiam lâmpadas nessa época, né? A gente está aí no comecinho, na segunda metade do século XVII. No primeiro gerador, no comecinho do século XVIII. Então, não tem luz elétrica. Como se vê à noite? Velas, lamparinas, né? Então, queimam alguma coisa. Ele junta a comunidade científica numa sala, apaga todas as luzes e põe em funcionamento essa máquina. Essa máquina tem uma vantagem. Esse vidro, quando a mão entra em contato com ele, depois de alguns momentos, ela produz faíscas, ela produz uma luz azulada. Então, é a primeira vez que se vê uma luz emitido de uma bola, né? Antes aí da corrente elétrica, de tudo isso. Imagina como isso foi importante para a época. Isso daqui é um experimento que foi feito. É o Hauksbee, é um outro pesquisador, esse americano, tá? Então ele monta toda a parafernália, né? Ele monta essa bola que tem vácuo dentro. Lógico que ele é mais moderno, então ele coloca isso daí para girar dentro, através de uma furadeira, tá? Mas ele monta todo o esqueminha necessário, tá? Então é o experimento que ele vai reproduzir aí no caso. Eu vou passar um pouquinho para frente, tá? Só para a gente ver.
and our radio name is Duty. But we don't have to tell Guy all those details. Um pouco mais. Ó, ele vai pôr para girar. Repara na luz azulada que começa a aparecer. Tudo bem? Aqui, ó. Imagina, foi essa a luz que as pessoas viram numa época onde a única luz que era produzida através de velas. Imagina a loucura dessas pessoas, a comunidade científica, quando viu esse experimento sendo realizado. Tudo bem? Então, essa máquina do Hawksby ficou tão famosa que ela começou a ser usada por muita gente. E nessa época começaram a aparecer alguns shows que as pessoas usavam experimentos de eletricidade. Imagina eu, cientista, saio na rua com a minha parafernália elétrica, a hora que o sinal fecha e os carros param, lógico que isso antes da pandemia, eu pego todo o meu equipamento de física e começo a fazer experimentos, tá? Eu sou um mágico que começa a fazer mágica para a população com eletricidade. E eu passo a ser chamado de eletricista. Então, os eletricistas eram os mágicos que usavam experimentos elétricos para entreter as pessoas da época. Tudo bem? Vamos passar para frente. Esse daí, aqui, em cima de mim, tudo bem? É o Stephen Gray. O Gray aí, ele começa a estabelecer a condução de energia elétrica, tá? Então ele começa a querer ver até onde a energia elétrica pode ser levada. Então ele foi o primeiro cara que pensou em cabos condutores de eletricidade, tá? Ele é o cara que vai fazer os experimentos para que isso aconteça. Ele diz a lenda aí, no caso, né? Eu sempre brinco que é uma lenda, mas são os livros de história da ciência que falam isso, que ele tinha vindo de um orfanato, e o orfanato de onde ele tinha surgido vai ser vendido. E porque não tem dinheiro, essas coisas que a gente vê até hoje. Ele, como era um antigo, né, é, é, usuário desse orfanato, né, vamos dizer assim, ele morou, é a casa antiga dele, ele quer salvar esse orfanato e suas crianças, lógico. E aí ele monta uma experiência. E ele convida, ele tinha acesso à nobreza, né, por causa da sua fama com a eletricidade, e ele convida as pessoas a irem assistir uma demonstração dele. Para os ricos, ele pede uma contribuição em folhas de ouro. Ele fala que ele vai devolver no final. Mas a ideia básica dele era a seguinte: se, durante o experimento de eletricidade, Deus quisesse que aquelas folhas ficassem para o orfanato, aquelas folhas subiriam em direção às mãos de um menino que estava apoiado por fios. Fios condutores de eletricidade. Gray eletriza o menino e as folhas de ouro são atraídas para ele. Como se fosse por Deus, ele salva o orfanato. Tudo bem? Eu acho uma história incrível sobre a eletricidade. Vamos ver o
Vamos ver agora o mesmo pesquisador alemão fazendo o trabalho sobre o Stephen Gray. Então, lembra que o Stephen Gray é o cara que trabalha com a condutividade da eletricidade. Então, ele é o primeiro cara que pensa na ideia de propagar a eletricidade por cabos. Nesse experimento, a gente pode ver as várias coisas que o Stephen Gray trabalhou. Esse vídeo está acelerado, tá? Então, não fica assustado com a velocidade de movimento dele. Então, eletrização por atrito. A gente pode ver ele atraindo umas peninhas ali, né, com o vidro eletrizado. E a ideia dele é eletrizar numa ponta e tentar ver até onde a eletricidade vai. Então, esse foi o trabalho desenvolvido pelo Stephen Gray. Olha lá, ele vai testando, né, em que lugar, até onde a eletrização ocorre, ele percebe que é na ponta, né, desse tubo de vidro, e ele encaixa mais um pedaço. Olha lá, ele está eletrizando o tubo, e a ideia dele é ver se essa eletrização vai até a outra extremidade. Então, ele percebe que a eletricidade, aí no caso, vai sendo transmitida. Nem todo material, né, vai transmitir, então ele vai descobrir que alguns materiais são isolantes, são difíceis, mas que outros ele consegue. Então, essa corda de cânhamo com um pedacinho de metal na ponta, ele consegue levar a eletricidade até essa ponta. Então, a ideia dele foi pesquisar a propagação, a distribuição, a transmissão da eletricidade, né? Então, esse foi uma grande pesquisa, porque, afinal de contas, a gente usa esse sistema de transmissão elétrica o tempo inteiro, né? Quem não tem um cabo, né, dando aí um problema no celular, né? Então, a gente vê isso sempre, né? Então, o início do trabalho dessa transmissão de eletricidade foi exatamente desse cara, Stephen Gray. Tudo bem? Vou passar para frente. Se alguém quiser, todos esses vídeos são disponíveis no YouTube. Esse cara é incrível, incrível, incrível. Ele é muito bom, um pesquisador excelente, tá? Vou falar agora um pouquinho da garrafa de Leyden, do Hawksby, o famoso barão de Muschenbroek, tá? O Muschenbroek, ele inventou um lugar para armazenar eletricidade, tá? Se alguém foi aí alguma vez a algum museu de ciência e levou um choque, provavelmente foi uma garrafa desse tipo que foi utilizada. Professor, a garrafa de Leyden e o barão é de Muschenbroek? Ele, na verdade, ele vivia na cidade de Leyden e é por isso que tem esse nome e não o nome dele, tá? Mas ele, utilizando aquela máquina eletrizadora do Hawksby, o experimento de transmissão de eletricidade do Stephen Gray, ele vai acumular nessa garrafinha aqui a eletricidade. Ele conta que a primeira experiência de ter conseguido essa eletrização foi um tanto assustadora, porque ele levou um choque tão potente que ele foi jogado para trás pelo choque, né, uma contração muscular, numa estante de vidraria, e que parece que ele deve ter quebrado uma grande parte dela. Tudo bem? E esse daí é o eletrizador dele, a garrafa de Leyden que ele utilizava. A gente vai ver o Dufay. O Dufay, ele era um pesquisador aí que trabalhou também com eletricidade e ele percebe, pela primeira vez, descreve o fenômeno da repulsão elétrica. Dizem que ele descreve isso porque durante os dias de inverno, onde usar a sua roupa de seda às vezes não esquentava tanto, então ele punha meias de lã e meias de seda por cima. No final da noite, ao retirar a roupa, se você já escutou, por acaso, um estalinho ao tirar a roupa, isso é carga estática na sua roupa, ele percebeu que ao final do dia, ao remover as meias, que as meias iguais, lã e lã, seda e seda, se repeliam. Agora, as meias diferentes se ligavam. E aí ele começa a usar o
termo de eletricidade resinosa e eletricidade vítrea, que eu já havia dito para vocês, eles falam quem possui a mesma qualidade se repele, quem possui qualidade diferente se atrai. Ele ainda não tinha o conceito de carga positiva e negativa, que vai ser inventado por um outro pesquisador. Lembra, o Dufay não sabia por quê, depois dessa atração, por que aí, no caso, alguns corpos se atraíam e alguns corpos se repeliam, mas ele foi o primeiro cara que falou a respeito da repulsão elétrica, em 1740. Não é o primeiro cara que viu, mas é o primeiro cara que narrou, que escreveu. Logo, ele levou a fama sobre esse fenômeno. Tudo bem? Então, os iguais se repelem, os diferentes se atraem. Ele ainda não sabia da eletrização por polarização, né? Não da eletrização, mas da atração por eletrização. E uma esfera neutra, aí no caso, eu vou comentar isso, vou dar um spoiler da matéria, tá? Mas uma esfera condutora neutra, ela tem a mesma quantidade de cargas negativas e de cargas positivas, por isso ela é neutra. Tudo bem? Quando eu pego um corpo carregado, por exemplo, eletrizo uma esfera, pego um pedaço de lã e eletrizo uma bola de isopor, por exemplo, né? Vou lá e atrito. A bola de isopor ganha elétrons, beleza? Se eu chego uma esfera neutra perto essa esfera, ela vai ter uma polarização, isso é, as cargas negativas dela se movimentam para longe da negativa da minha outra esfera. Então, eu crio uma região positiva e uma região negativa, e com isso eu posso ter uma atração de uma coisa carregada com uma coisa neutra. Tudo bem? Então, a mesma coisa com o positivo, só que aí eu tenho uma falta de elétrons, tá? Uma falta de elétrons. E aí ocorre o fenômeno inverso a esse. Ao invés do elétron ir para longe, o elétron vem para perto. Professor, por que o senhor sempre fala em elétron? Porque lembra, eu já disse, o elétron consegue se movimentar com facilidade. Agora, os prótons eu não mexo, tá? Em casos especiais, eu consigo mexer íons positivos, os cátions, tá? Mas isso são casos especiais e a gente não vai tratar na nossa matéria. Os químicos vão se divertir muito com isso, tá bom? Esse daqui é o laboratório do nosso próximo cientista, o Franklin. Lembra aqueles sininhos que a gente viu? Olha os sininhos aqui, ó. Tá vendo? As bolinhas e o sininho. Então, esse sininho para eletricidade foi inventado pela primeira vez pelo Franklin. O Franklin, ele é famoso por ter feito, entre outras coisas, né? O Franklin é bastante famoso. Entre outras coisas, ele tem uma lenda de que ele talvez tivesse empinado um papagaio durante uma tempestade com raios e que ele atraiu um raio para o seu papagaio. Essa mentira da história da ciência matou muita gente que tentou repetir a experiência do Franklin. E, infelizmente, o raio não foi para a Terra, e sim para a pessoa, causando a morte do provável pseudocientista. Tudo bem? O Franklin, ele era um cara que trabalhava em finanças, tá? E ele fala que a eletricidade talvez fosse um fluido que passasse de um corpo para outro. Como ele mexia com finanças, se eu ganho dinheiro, eu fico com o meu saldo positivo. Se eu perco dinheiro, eu fico com o meu saldo negativo. Franklin achou que o que passava era positivo. E com isso, esse corpo ficava cheio de eletricidade e o outro vazio de eletricidade, tá? A ideia é boa, principalmente quando se diz dos sinais. Mas, infelizmente, a gente adota que o elétron que se movimenta é negativo. Então, quem recebe é como se recebesse uma dívida. E quem perdeu a dívida ficou positivo. O elétron é a dívida nesse caso. Tudo bem? A força entre as cargas elétricas já foi estudada por um outro cientista, que é o Charles Augustin Coulomb, tá? Ele, aí no caso, que vai matematizar toda essa história da força e vai descobrir
uma relação matemática para tratar a força elétrica entre partículas com carga. Mas, afinal de contas, a pergunta que não quer calar: o que é carga elétrica? Infelizmente, a resposta que eu vou ter que te dizer hoje é: não sei. E nenhum físico poderia te dizer uma resposta diferente dessa. Por que não sei? Porque a gente não sabe o porquê que a carga elétrica tem um determinado valor. A carga elementar, por exemplo, tem um valor fixo de 1,610 a menos 19 coulombs. Por que é esse valor? Não sabemos. Então ainda temos dúvida no que é a carga elétrica. A gente conhece um monte de efeito que vem da carga elétrica, mas o que é a carga elétrica a gente não consegue te falar, porque a gente não tem teoria para isso. O que eu vou fazer agora é te contar algumas propriedades da carga elétrica. Tudo bem? Mas as coisas que falam a respeito da carga elétrica mais a carga elétrica e o que é e as suas propriedades vão ficar para uma próxima aula. Não se esqueça de dar o seu like aí embaixo, tá? E me dá um joinha de qualquer forma, as propriedades e as contas a respeito de carga elétrica vão ficar para uma próxima aula. Por hoje, a gente fez um apanhado geral de uma história da eletricidade. Eu espero que você tenha gostado e que possamos conversar mais vezes. Se você quiser e puder, deixe o seu joinha aí embaixo e deixe um comentário sobre coisas que você achou, sobre o que mais você gostaria de ouvir a respeito, né? Então, eu vou me despedindo e a gente se vê em uma próxima aula. Vida longa e próspera. Um abraço, pessoal, e até a próxima vez.